Viver e Empreender TV no Conexidades, um oferecimento Litomac. E Iluminatur, apoio institucional, Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. A ABRAP já existe há mais de 30 anos, mas há um ano, mais ou menos, nós viemos com outra roupagem, com o objetivo de trazer as melhores práticas da iniciativa privada para o ambiente público. Então, a ideia, e o propósito da ABRAP, os serviços da ABRAP, são voltados para treinamentos e consultorias para agentes públicos. Então, em diversas áreas do direito, passando por direito tributário, administrativo, contratos e licitações, também, e não só do direito, mas também na área de tecnologia, porque a gente entende que é uma necessidade iminente, não existe mais o futuro, é agora. Exatamente, então a gente percebe que para o desenvolvimento dos municípios é essencial que exista também iniciativas em tecnologia. E também a área de comunicação e imagem, justamente para ajudar os servidores a darem essa transparência dos atos públicos também, Então a gente vem com essa ideia de capacitar cada vez mais, apoiar cada vez mais na gestão pública. E a gente percebe que existe tanta coisa na iniciativa privada, tantas ações que podem ser aplicadas para melhorar a gestão pública que eu posso dar alguns exemplos, Um deles é a reforma tributária. Eu, como tributarista, percebi que infelizmente, existe uma falta de confiança entre contribuinte e poder público. E dentro do poder público, às vezes, uma falta de confiança entre Estado, município e federação. Então, a gente, como tributário, e o que nos une é o tributário, Todos pagam impostos e os impostos são um mecanismo de manutenção do Estado. E o que eu percebo é quando a gente fala de tributário, eu sou tributarista, as pessoas olham e falam, mas o que um tributarista faz? O que a gente... Aí as pessoas lembram do IPTU, do IPVA, mas a gente tem mais de, quase 90, acho que em torno de 70, 90 tributos diferentes no Brasil. E a reforma tributária, ela vem com viés, uma reforma sobre o consumo, então afeta diretamente o consumidor. E ela vem com viés de vamos simplificar o sistema tributário. Mas para isso a gente precisa ensinar o sistema tributário, a gente precisa levar isso desde do poder público para o cidadão, como o empresário também entender que ele também tem uma participação nesse aculturamento, Então, a ideia é unir essas duas pontas, entender que contribuinte e também o poder público estão com o mesmo objetivo de fazer o país evoluir, crescer, e a reforma vem justamente trazer práticas internacionais para o Brasil. A gente sabe que vai dificultar no período de transição até melhorar. Então, a gente vai conviver com dois regimes, o atual e o novo. Então, o que já existe de dificuldade para as empresas hoje de gerirem a área tributária vai ser basicamente o dobro. Porque além do que já existe, a gente vai ter que ter uma nova adaptação de sistemas, de pessoas. E eu falo muito que a gente vai nivelar conhecimento. Porque todo mundo vai ter que aprender um novo sistema. E aí onde que entra o poder público e o privado, Porque quando a gente fala de reforma, os impostos que existem hoje vão deixar de existir. 5 tributos vão se tornar 2, 3, que vai vir o IS também. Mas o que acontece? Até a autonomia dos estados e municípios vão mudar. Então, a forma que hoje eles têm de legislar e de arrecadar o ISS, por exemplo, vai mudar. Então, eles precisam entender qual o impacto. Existe uma falta de conhecimento grande hoje de eu vou receber menos, a minha parcela vai ser menor do que hoje eu já recebo, como eu vou ficar? Então, por isso que é importante o gestor público entender quais as outras políticas públicas ele vai ter que utilizar e desenvolver para compensar e se de fato vai existir ou não uma redução ou um aumento, mas para entender que existe, além do tributo que hoje é conhecido, outras formas legais de arrecadação e desenvolvimento daquele município.
A gente vem com treinamentos, desenvolvimento, consultoria, então a gente identifica, faz um diagnóstico de quais as formas de desenvolvimento daquele município de forma econômica e social, porque o nosso olhar é um desenvolvimento socioambiental naquele ambiente também, daquela região. Então a gente vem com várias áreas, pensando junto, trazendo as melhores práticas do privado para o público e desenvolvendo juntamente com o poder público não só um desenho, mas também o acompanhamento desses projetos até a implementação. Eu amo falar do assunto porque a gente é mãe, a gente sabe como é importante essa transição da vida sem filho para a vida com filho. E logo depois que eu tive meu filho, eu era executiva, cheguei a diretora da América Latina, de uma grande multinacional. E quando eu tive o Luca, eu decidi unir o meu sonho, que era empreender, à maternidade. Não era o momento mais adequado, ideal, porque começar qualquer negócio exige da gente muita energia e um filho pequeno também. Mas eu consegui ali equilibrar a minha vida pessoal, a minha vida profissional. E também comecei a identificar necessidades, como eu poderia contribuir e, ao mesmo tempo, alavancar a minha vida financeira também e profissional de outras maneiras. Então, o empreendedorismo faz a gente desenvolver outras habilidades completamente diferentes. Então, a habilidade que eu tinha de gerir equipes, de gerir uma empresa, era diferente da habilidade de empreender. Eu teria que vender o meu produto. Então, eu tive que aprender vendas, a área comercial. Eu tive que aprender tantas outras coisas que me hoje tornam uma profissional mais completa. Eu passei por um processo de quebrar os paradigmas. Eu achava que vendedor era chato, eu achava que o vendedor ele só queria ganhar. E eu percebo que não, eu acho que é uma troca, né? Eu tenho muito a oferecer e justamente numa necessidade identificada da empresa, né? E o que eu tenho complementa o que a empresa tem também. Então, eu acho que a hora que a gente entende a venda, a área comercial como assim, essencial para qualquer profissional e inclusive para o CLT, a hora que a pessoa entende que ela por si só ela precisa se vender dentro de uma empresa. Não adianta você ser um ótimo profissional, mas você não consegue demonstrar isso. Você não consegue crescer na sua carreira. Então, vender é uma arte que todo profissional deveria conhecer. Isso é algo que a gente discute muito sobre a educação no Brasil, né? Que tem que vir de berço certos conhecimentos, né? O empreendedorismo também. A gente vê um crescimento exponencial do empreendedorismo brasileiro, mas onde que se formam essas pessoas? A gente sabe que existe aí ferramentas, né, entidades, Senac, por exemplo, é uma delas, Sebrae é uma delas, mas a gente ainda sente uma necessidade de trazer isso lá no início, né? Como empreender. Então, eu acho, é um tema assim que a gente poderia ficar horas. Eu tenho um escritório que fica em frente ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Então, todos estão conhecidos para conhecer o escritório da Tex Group. E o escritório da Abrap a gente tem um escritório menor em São Paulo, na Paulista, mas estamos também crescendo, expandindo para outras regiões do Brasil, porque a Abrap atende o Brasil todo. Então, é importante entender a necessidade daquela região. O Brasil é muito grande, né, gente? Cultura regional, ela é muito rica, então a gente precisa ter esse olhar mais específico, especializado para cada região. Bom, meu LinkedIn é Emanuele Lemos, o meu Instagram é emanuelelemos.tex e ali você vai ter vários conteúdos, não só de tributário, mas de empreendedorismo, sobre a reforma tributária, que é algo que já foi aprovada. Então, assim, eu acho que agora as empresas estão se dando conta e o poder público também da importância desse assunto e como isso muda tudo, né? Desde a precificação até a comunicação, até a arrecadação, quando a gente fala de poder público. Então, eu estou à disposição e, enfim, é um prazer estar aqui dividindo um pouco da minha história com vocês. Até a próxima.
Viver e Empreender TV no Conexidades, um oferecimento Litomac. E Iluminatur, apoio institucional, Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.